Pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com vocês. Bom, então, dando continuidade à estruturação da força de vendas, lembra quando eu comentei com vocês sobre a decisão de uma empresa em adotar vendedores que atendem todos os setores ou adotar uma estrutura de vendas onde ela terá vendedores especializados por setores? Bom, a estruturação da força de vendas trata sobre isso. Então, eu trouxe aqui para vocês três questões que são relevantes para a gente considerar na estruturação da força de vendas. A primeira delas é, então, se a força de vendas deve ser generalista ou especialista. Então, já já eu explico para vocês e faço um detalhamento um pouquinho maior sobre a diferença de generalista ou especialista, mas de forma geral o vendedor atende todos os produtos da empresa e o especialista não. O especialista trabalha com determinados produtos da empresa. Tá? Então, é como se fosse compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre a 3M. A 3M é uma empresa que tem vários segmentos. Ela atua, então, no segmento de papelaria, atua no segmento de adesivos industriais, e para cada segmento de mercado, ela tem uma equipe especialista de vendas. Ou seja, um vendedor da 3M não trabalha com todo o portfólio da organização. Uma segunda questão é: o nível de centralização da gerência será alto ou baixo? Então, isso quer dizer o seguinte, né, gente? A minha estrutura de venda vai ser formada por um gerente e vendedores, ou eu vou ter um gerente, depois gerentes regionais, depois gerentes distritais, supervisores de região, e aí eu tenho os vendedores. Então, esse nível de centralização, quanto mais próximo à gerência, maior é o nível de centralização, né? Quanto mais longe da gerência, né, mais outros colaboradores, outras funções existem entre a gerência e a equipe de vendas, menor é o nível de centralização. Como, da mesma forma, os níveis hierárquicos, né? Ou seja, quanto maior a hierarquia, né? Então, se eu tenho gerente nacional, gerente regional, gerente distrital, né? Supervisores e vendedores, então eu tenho níveis hierárquicos maior, né? São vários níveis hierárquicos que eu tenho na organização. Agora, se eu tenho simplesmente o gerente, né, e vendedores, como é comum ocorrer dentro de uma loja, né? Eu tenho o gerente e tenho os vendedores. Poxa, então o nível hierárquico são menores, né? Não há tantos níveis hierárquicos dentro da organização. Então, vamos lá. Em relação à primeira questão que falava justamente sobre generalista ou especialista. Então, só para vocês perceberem assim, de via de regra, como uma empresa opta por ter uma estrutura generalista, esses vendedores, né, generalistas, eles atendem todos os clientes, eles vendem todos os produtos da empresa para esses clientes e eles trabalham com todas as atividades de venda. Ou seja, eles fazem a venda, fazem o atendimento, fazem o pós-venda, implantam pedido e etc. Já quando eu opto por um modelo de especialização mais especialista e não generalista, então eu estruturo de uma forma que, para começar, esses vendedores especialistas atendem a determinados clientes. É o exemplo da 3M que eu falei para vocês, né? Então, a 3M atua no segmento de papelaria, então ela tem vendedores destinados para atender só clientes de papelaria. Ah, mas a 3M também tem uma divisão industrial de adesivos. Perfeito. Ela tem uma equipe de vendedores que atendem exclusivamente essas indústrias que compram esses adesivos, certo? Então, ela atua com determinados clientes, da mesma forma com certos produtos, ou seja, determinados mix de produtos do seu portfólio geral, né? E esses vendedores não fazem todas as atividades de venda. Um outro exemplo de atividade de venda que eu me esqueci de comentar com vocês poderia ser assim, né? No generalista, o vendedor vende, atende e até treina o cliente. No especialista, não. A empresa atende um a vender, depois o outro a dar o treinamento e a um terceiro fazer um pós-venda. Então, são modelos que as empresas podem se organizar e, claro, está muito também ligado pela relação de portfólio que a empresa tem, ou até mesmo em relação ao tamanho dela, né? Porque, de via de regra, né, empresas menores tendem a ser mais generalistas, né? Porque não podem ter vendedores organizados por tipos de produtos, porque isso se torna mais oneroso para elas. Ok, pessoal? Bom, trago aqui para vocês também, em relação à centralização e hierarquia da força de vendas que a gente falou, dois exemplos. Então, um exemplo aqui é quando a gente pode ver assim, poxa, é uma organização de vendas onde eu tenho um nível de centralização curto.
Olha só como é que funciona isso. Eu tenho gerente de vendas nacional, tenho gerente de vendas por distrito, então dividi o país em 5 distritos e pronto. Eu tenho essa centralização curta, porque cada gerente se reporta ao gerente nacional e é uma relação desses níveis de gerência aqui bem curta. Mas eu posso ter, né, uma relação mais longa, ou seja, organizar essa força de vendas por um nível de centralização mais longo. Ah, mas como seria isso? Não, esse gerente de vendas nacional teria gerentes de vendas regionais, vocês estão vendo aqui. Aí cada um desses gerentes de vendas regionais teria um gerente de vendas por distrito. Perceberam? Então aqui eu teria uma organização e um nível de centralização bem mais longo, certo? Nesse caso aqui eu teria uma maior hierarquia, nesse outro caso aqui eu teria um nível de hierarquia menor. Ok, pessoal? Bom, e por fim, a gente vai entrar na organização da força de vendas, que diz respeito àquela terceira questão que fiz para vocês lá no início da aula, que nos remetia a pensar assim, bom, mas e se eu precisar organizar a minha força de vendas por segmentos de mercado que eu atendo? Ou por regiões geográficas, porque eu tenho clientes em Santa Catarina, tenho no Rio Grande do Sul, mas depois eu tenho só lá em Minas Gerais. Bom, é para isso que essa organização da força de vendas também pode ajudar as empresas a saírem desse dilema. Então, para isso, eu trouxe para vocês 4 questões que são importantes também das empresas considerarem quando vão fazer essa organização. A primeira delas é que é necessário atribuir a força de vendas para uma área geográfica, então indo ao encontro do que eu acabei de falar para vocês. A força de vendas será responsabilizada por linhas de produto, então lembre que eu falei para vocês assim, poxa, a 3M tem forças de vendas especialistas que atuam em determinados mercados, ou né, com determinados produtos. Ela também acaba optando, então, por fazer a sua organização por linhas de produtos, tornando ela especialista, ou por mercados. Será atribuído para a força de vendas um mercado específico? Ou ainda, né, a organização da força de vendas será funcional ou por conta-chave? Bom, nos próximos slides agora a gente vai falar sobre essas 4 questões. Então, uma força de vendas por área geográfica, pessoal. Qual é o princípio? A especialização geográfica ela é o tipo menos especializado e mais generalizado que a força de vendas tem. Ou seja, quando eu organizo por área geográfica, quer dizer assim, todos os meus vendedores atendem todos os clientes. Tá? Então, não há especialização por nenhum produto, mercado ou função. Posso dizer para vocês que muitas empresas, talvez se vocês trabalham também, optam esse modelo. Eu tenho um representante de vendas em Porto Alegre e ele atende toda a região de Porto Alegre. Eu tenho outro na Serra que atende toda a região da Serra. Essa é a caracterização clássica de uma força de vendas organizada por área geográfica. Força de vendas por produto. Aí, essa também é bastante popular, que é, poxa, todos os vendedores fazem todos os produtos, né? E aí, o que é atribuído a esses vendedores? Responsabilidade por produtos ou linhas específicas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui como é que funcionaria essa organização. Eu tenho aqui uma força de vendas por área geográfica, onde eu tenho um gerente de vendas nacional, aí ainda citei para vocês aqui um gerente de vendas treinamento, então eu tenho um especialista aqui, e aí sim eu organizo por regiões A, B e C, que poderia ser região Sul, Sudeste e Norte. E aí eu vou ter gerente de vendas distritais, que por exemplo na região Sul poderia ser, eu tenho gerente de vendas aqui do Rio Grande do Sul, outro no Santa Catarina, outro no Paraná, e esses têm vendedores. Da mesma forma, na região Sudeste, eu tenho um gerente de vendas para o Rio, outro para o Espírito Santo, outro para São Paulo, e esses têm seus vendedores. E da mesma forma, um gerente de vendas na regional C aqui, que a gente deu o exemplo de Sudeste, né? Não, desculpa, de Norte, que poderia ser aqui um vendedor em Manaus, ou no estado do Amazonas, e seus vendedores. Ok? Então, esse é um exemplo de força de vendas organizada por área geográfica. Quando a gente fala por produto, o que eu tenho? Eu tenho uma força de vendas organizada por linhas, né? Por portfólio. Então, como se a gente fosse falar linha A, linha B, linha C. Então, era como se a gente fosse falar, assim, eu tenho um para materiais, linha 3M, materiais escolares, adesivos industriais e uma linha da saúde que talvez vocês conheçam também, que a 3M tem. Então, eu organizo a minha força de vendas por linhas de produto. Tá? E aí, da mesma forma, cada linha tem um gerente, um supervisor e seus vendedores. A terceira forma de eu poder organizar a força de vendas é por mercado, ou seja,
é aquela onde os tipos específicos de clientes são atribuídos aos vendedores que devem atender todas as necessidades desses clientes, gente. E eu tenho a força de vendas funcional, que compreende a maioria das situações de vendas, requer várias atividades e, portanto, para aumentar a eficiência e a força de vendas, poderia estar organizado com uma forma de atividade. Vamos traduzir isso aqui para vocês entenderem melhor? Olha como é que funciona. Então, força de vendas para o mercado. Eu posso ter aqui uma empresa, né, que tem seu gerente geral de vendas, e eu tenho uma organização para o mercado interno, mercado externo e governo. Ou seja, eu tenho aqui vendas, por exemplo, Brasil, vendas mercado externo, que poderia ser América do Norte ou Ásia, e vendas governamentais. E aí, da mesma forma, cada mercado tem aqui seus distritos e seus vendedores. E como é que funciona, então, a força de vendas funcional? Por funções, né, gente? Então, a gente vai trabalhar aqui com uma empresa que ela é estruturada por áreas funcionais. Então, eu tenho vendas externas, lembra que a gente falou sobre isso? Tenho telemarketing, e aí eu vou ter uma estrutura que, poxa, a minha empresa foca em vendas externas e telemarketing. Então, eu tenho um gerente de vendas para a força externa, um gerente de telemarketing. Cada gerente tem seu supervisor de vendas, distrital ou seu supervisor de telemarketing. E cada gerente, cada supervisor vai ter a sua equipe de vendedores de externos, né, de vendas aqui, ou os seus vendedores de telemarketing. Ok, pessoal? Então, de forma geral, essas são as 4 formas que a empresa pode organizar a sua estrutura da força de vendas. Lembrando que pode ser uma ou mais, né? Eu não uso só mercado, ou só produto, ou só funcional. Eu posso organizar fazendo uma junção de uma ou mais dessas formas de organizar a estrutura da força de vendas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, né? Que tenha servido para ajudar aí um pouco mais no desenvolvimento profissional de vocês. E além de agradecer agora e deixar, né, desejar uma boa semana para todos, eu queria aproveitar só de reforçar então que eu vou deixar para vocês lá como tarefa, vocês responderem então mais um questionário, que é o questionário sobre os capítulos 7 e 8 do livro A Estratégia do Oceano Azul, bem como algumas questões sobre a nossa aula anterior que tratava sobre recrutamento e seleção da força de vendas. Certo? Lembre-se que essa atividade vai ser postada já para ser iniciada a partir do dia 22 de abril, mas vocês têm 7 dias para terminar essa atividade. Terminar não, para concluir essa atividade. Então, o prazo vai somente até terça-feira da outra semana, que é dia 28 de abril. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Abraço.